Hoje a gente vai falar política. Seja bem-vindo aqui no nosso canal e assistir nosso vídeo aqui. É normal, quando se fala de política, se fala também de democracia. A democracia é uma liberdade que a gente temos para escolher o candidato e votar, assim como também concorrer vagas na vida pública. Normal, todo mundo igualatorial, igual por igual, né? E o que eu quero abordar aqui hoje, uma vez que a gente está no ano de política, outubro está logo ali, que é um momento de muita reflexão para que a gente vote um pouquinho mais certo. Muitas das vezes as pessoas fazem uma torcida como se fosse um time, que muitas das vezes o time fazendo gol ou não, as pessoas continuam torcendo pelo aquele time, pela uma forma de, de escolha, né? Mas na verdade, que quando se fala de política, é uma opinião minha, não pode ser assim. Não pode ser uma torcida por algum fanatismo, vamos dizer assim, por ser fã e, na verdade, defender um partido, uma personagem política, independente que ele faça alguma coisa ou não. Caros ouvintes do nosso canal, quando se fala política e a gente votar num candidato, a gente tem que pensar na economia do nosso país, nós temos que pensar na sustentabilidade da nossa gente, no futuro da nossa geração. Não pode simplesmente por fazer de um político um personagem, porque sendo assim, a gente prejudica, estraga o futuro da nossa geração. A gente quer abordar um político que é do bem e que não use qualquer tema como propaganda para auto se favorecer e se manter no poder. E que, na verdade, prega demagogia. Isso devemos repudiar e estar atento os políticos que, na verdade, fez alguma coisa para a gente e que faz o de melhor para nosso povo e nossa gente. Nós precisamos de mais saúde, mais educação, mais segurança pública e precisamos também oportunidade para que possamos levar alimento para nossa casa. Num país infracionado, o salário perde poder de compra e você não pode levar mais os alimentos necessários, os nutrientes necessários, pois o salário não dá. A gente tem que ficar de olho naquilo que traz o melhor para a nossa gente. Caros ouvintes do nosso canal, e quando eu me refiro não é torcida partidária, o que seja A, o que seja B, o que seja C. Eu não quero me referir assim personagem. Eu quero deixar claro com muita propriedade é qualquer político que não oferece estabilidade para o nosso país, esse tem que deixar fora. A gente não vai deixar que as emoções, o ódio venham nos tomar conta para desejar qualquer mal a nenhum deles. Mas esses que não trabalhem pro a evolução do nosso país, do qual venha da estabilidade para que o pão chegue em todas as mesas, esse nós temos que deixar fora da urna. Ninguém vive de propaganda e nem de personagem. A gente vive de estabilidade econômica. As pessoas que são pobres merecem se alimentar quanto o rico.
De alguém ter um pouco de bem a mais ou a menos, isso é especulatório, isso acontece. Ter um pouco de bem a mais ou a menos. Agora, o que não pode é só se alimentar aqueles que têm uma estabilidade maior. Então, isso depende de uma política econômica séria, com respeito, usando todos os pilares econômicos, trazendo os assuntos com precisão para que venha organizar de forma eficiente todos os campos que venha derivar a estrutura econômica para que possa levar estabilidade a todas as famílias, de igual por igual, não com parcialidade. E a gente sabe quando a economia está ruim, o que mais prejudica é o pobre. Porque as pessoas que têm uma estabilidade maior, ele de qualquer forma, ele pode prejudicar a rentabilidade, né? Às vezes ele continuar crescendo, ele fica estável, mas a mesa dele continua abatida, ele tem estrutura para isso. Mas a pobreza não. Imagina as pessoas que têm um salário mínimo, ela é cotada naquilo ali, elas têm um limite, se ela gastar mais do que aquilo, não paga as contas. E se o salário perder o poder de compra, a mercadoria subir desafiadamente, para o governante está bom, porque se ele tem um imposto em média de 40% num produto que custa R$10, se o mesmo produto inflacionar para R$20, ele vai continuar tendo 40%. 40% sobre 10 dá 4, sobre 20 dá 8. Que mal traz o político. O produto que é R$100, num cálculo de mais ou menos 40%, vamos simbolizar, 40%, em R$100, o político tem 40% de imposto. Mas se o mesmo produto for para 200, o mesmo produto ele tem 80. Ele não perde nada com isso. Quem perde é você, quem perde somos nós. Vamos se despertar e não votar em político descomprometido com a economia. Político que não está nem aí. Eles têm plano de saúde topo de linha, eles têm moradia topo de linha, ele tem passagem aérea, aviões dispostos para sobrevoar de boa. Que mal traz essas pessoas? O mal que podia trazer era a consciência pesada se a mente não fosse cauterizada e que tivesse um pouco de amor para com o próximo. Mas a maioria está com a mente cauterizada, tá bom para ele, os outros que se danem. Caros brasileiros, vamos voltar para o bem-estar do nosso país, porque nós estamos dentro dessa barca. Se essa barca afundear, nós morremos afogados. Então tem que estar em mão de pessoas que conduzam com eficiência, que conduza com responsabilidade. Esse é o meu detalhe aqui no nosso vídeo. Vamos ficar espertos e deixar todos os políticos comprometidos fora da urna, que é para nosso país decolar. Ok? Um bom final de semana para todo mundo. Deus abençoe.